Oi, gente, boa tarde. Que a segunda-feira de vocês esteja bem abençoada, tá bom? Vim trazer mais um vídeo para vocês, hoje falando sobre a depressão pós-parto, que foi uma depressão que eu passei e consegui me recuperar, graças ao apoio de família, terapeutas, neurologistas e muito desconhecida para mães de primeira viagem, que dirá novas, né? Então corre lá, se inscreve no meu canal, porque já tá tendo mais visualização, né? O pessoal comentando vai gerar isso para outras pessoas para poder ajudar. Dê um like nesse vídeo, tem outros vídeos aí já no meu canal, já na playlist. É só vocês assistirem, se inscreverem, curtirem para poder isso avançar, o canal realmente em busca dessas pessoas que passam por isso e, como eu disse, realmente não sabem que estão passando, ou algum familiar também, né? Também às vezes não sabe. Então é pesquisar, se informar e não julgar, principalmente quando está ocorrendo algum fator que a pessoa está desanimada. Desanimada é uma coisa, desanimada, tá triste num dia, é normal. Quando vira uma constante, quando é uma coisa diária, observem porque aí tem uma depressão, que é onde vai descobrir da onde vem através da terapia. Eles é que vão, né, descobrindo da onde vem essa parte principal, da onde foi o eixo central, entendeu? E a depressão pós-parto, hoje em dia, ela é muito falada na internet, porém ainda não é respeitada. As pessoas julgam muito, acha que não serve para ser mãe, acha que tá com preguiça, que fez aquilo com o filho porque não tem o direito de ser mãe, de sabe cuidar. São tantos julgamentos que isso, como eu disse, não nos permite. O que nos permite é ajudar. Ainda mais essa doença tamanha aí. Então são muitas depressões e hoje eu vou falar do pós-parto, porque eu passei e na verdade eu já estava passando durante a gravidez e não sabia, né? Quando realmente eu tive a minha primeira filha, que eu fui dentro do hospital internada saber. Para vocês terem noção, né? Como a medicina está cada vez mais avançada e a tecnologia, nem alguns médicos sabiam. Porque quando eu tive a minha filha, eu entrei no hospital a primeira vez com muita tremedeira, muita tremedeira. Eles falaram que era anemia, que poderia ter ficado algum objeto dentro de mim. Tive que fazer tudo que vocês imaginam assim de exames, né? Tomografias, né? Para saber se ficou um esparadrapo, uma tesoura, porque já aconteceu isso, né? Então a tremedeira, eles achavam que estava vindo de alguma infecção. Fiz todos os exames, nada dava tudo bem, exceto a anemia, que a mãe geralmente, quando tem o filho, perde muito sangue, né? Principalmente parto normal. E
depois vem, né, um mês então a gente tem realmente a anemia, tem que se alimentar muito para poder acabar com isso. Geralmente tem a anemia, mas no meu caso, apesar de eu estar um pouco com anemia, porque a gente fica, quem tem parto normal aí, quem fez parto normal sabe, a gente fica 24 horas, né, só molhando a boca, com um pouquinho de algodão úmido, não pode comer nada, não pode fazer nada, só esperar realmente dilatar para nascer o nosso bebê. Então, assim, as chances de ter uma depressão pós-parto vem da falta do apoio de família. Não são todos, tá? São exemplos, tá bom? Estresse que a pessoa já tá tendo, às vezes problemas com familiar, problema no casamento, problema no trabalho, aborrecimentos, né? Perdas de entes queridos, no meu caso também teve isso, né? Notícias de perdas de entes queridos e eu, para ter a minha filha, recebi aquela notícia e entrei realmente em choque. Então, isso também o cansaço realmente, né, da gravidez, porque a gente não dorme direito, principalmente no final. No início, a gravidez é aquela parte que a gente bota tudo pra fora, geralmente que come. Aí tem que tomar medicação. Sente um sono absurdo, mesmo assim tem que levantar para trabalhar. Né? Muitas pessoas, inclusive, pegam ônibus lotados, tem gente que não dá o lugar. Esse desrespeito aí total que a gente vê diante até das pessoas grávidas, né? Inchaço, pressão que aumenta, glicose. Então, assim, preocupação, falta do planejamento da gravidez é um dos maiores motivos para depressão, né? Tantos, às vezes, se planejando, às vezes, anos para ter, vamos dizer assim, enquanto outros vêm naquele momento ali que Deus quer, mas no susto, e você nem um armário, nem um berço, nada para criança, e isso dá um medo muito grande, né? O nosso maior medo e agora? O que vai ser de mim, do meu filho? O que vai ser da minha vida profissional? Eu não esperava por isso. Mas não se preveniu? Tem gente que se previne, mesmo tomando remédio, mesmo usando preservativo, mesmo tendo endometriose. Quando Deus fala assim, vai ter. Né? Eu tinha endometriose, não fiz tratamento e hoje eu tenho 2 filhas. Então, assim, não é sempre no nosso planejamento. A gente até tenta planejar algumas coisas, mas o planejamento maior vem de Deus, não tem jeito. Tá bom? Até aceitar isso tudo, é lógico que é um processo muito grande, tá? Então, essas são as chances de já ter, quando você observar a pessoa que está grávida já demonstrando isso, essas insônias, essa falta de apoio, de família, de amigo, estresse, não se planejou e do nada engravidou. Fiquem de olho, fiquem atentos, porque tem grande chance de ter depressão por medo do que vai ser da vida dela com o seu bebê. Entendeu? E assim, os sintomas são vários, né? E eu vou falar alguns aqui para vocês, que foram os sintomas que eu tive, outros eu não tive, mas outros eu tive. Tipo assim, falta de apetite.
Tem gente que tem muito apetite, ganha peso. O meu foi ao contrário. Eu perdi peso, eu não me alimentava, eu tremia, eu entrei em pânico, né? O hospital na época que eu fiquei, tudo isso mexe com a gente. Tinham pessoas que roubavam criança. Eu entrava para tomar banho, não pude ficar nenhum familiar comigo na época. Eu fiquei os médicos, outras grávidas e Deus, e tinha passado uma pessoa já roubado uma criança naquela semana. Então, para tomar banho, eu botava a minha filha junto comigo, né, lá naquele bercinho do hospital, do meu lado, sozinha. O hospital público manda você dar o banho na criança e você que se vire. Eles têm um lugar lá onde eles mandam dar o banho, né? E você, com todo aquele medo ainda, um bebê, gente, uma coisa muito, nossa, muito bebezinho mesmo. Então, assim, eu não sabia, às vezes, nem pegar, não é uma boneca, né? Medo de cair água no ouvido. Então, assim, na gravidez, evitem notícias ruins, coisas de tragédias. Quem for informar para vocês sobre uma morte de uma pessoa que você goste muito, alguma coisa assim, familiares, tomem cuidado ao dar essa notícia, mediquem, vai no médico primeiro, conversa com o médico como que você vai falar isso, para não criar um trauma, tá bom? E isso aconteceu comigo e eu fiquei realmente muito sem saber o que fazer. Muito mesmo. Não tinha ninguém. Enfermeiro deixa você lá e vai nessa. Eles vão lá cuidando das outras pessoas que estão parindo seus filhos. E você vai cuidando da sua filha que você nunca tinha visto um bebê na sua frente. Você já até viu na mão dos outros, não na sua. Aí você vai para casa e pensa que vai ficar tudo bem, tudo ok. E as preocupações que já somatizaram. Daí que vem também a depressão. A somatização dos sintomas, a somatização dos sentimentos. Já estava tudo somatizado dentro de mim. E muitas vão com certeza entender o que eu estou falando. Que era o medo, a preocupação, insônia que eu já estava passando, o que eu vou fazer com a minha filha, como é que eu volto para trabalhar, depois com o filho, deixar essa responsabilidade na mão da minha mãe, que já criou os dela, nunca gostei, na época foi necessário para eu voltar para o mercado de trabalho, né, porque eu fiquei também afastada de trabalho para cuidar das minhas filhas, tive que ficar, porque por mais que ela me ajudasse, tinham coisas que ela não conseguia mais fazer. Entendeu? Então, assim, é muita responsabilidade, gente. Muita responsabilidade. Mas não critica, não. Quem engravidou, nossa, mas não usou isso, mas não... E isso não tem idade para acontecer, não. Eu tinha 22 anos quando eu não engravidei, com 23 a minha filha mais velha nasceu. E isso não tem nada a ver, não. Tem pessoas que com 30 tem. E tem jovem aí que tá engravidando com 15 que dá uma aula pra gente. Dá mamar, sai às vezes, tudo bem que às vezes, né, deixa com vó, mas que elas dão o jeito delas, às vezes dão. E até nos surpreendem. Entendeu? Então, assim, depende muito da pessoa, do sentimento da pessoa, da preocupação da pessoa. Culpas que a gente fica com aquilo na cabeça, sempre as culpas, gente. As culpas, elas estão em todos os degraus da depressão, da ansiedade, do pânico, tudo. Mudança de humor, tem isso, sim, direto. Pensamentos negativos, indesejados, eu vou morrer. Se eu morrer, o que vai ser da minha filha? Vou botar minha filha no berço? Não vou botar no berço porque ela vai se engasgar.
Vou no banheiro, não vou no banheiro porque a minha filha pode cair da cama. Então acaba que a mãe, ela não vive. Ela fica ali, não adianta ter às vezes outra pessoa do lado que eu tive. No momento eu tive apoio, mas mesmo assim eu queria ficar ali de olho. Só que eu fiquei 3 meses dentro de um hospital com a depressão. E passei por 4 médicos. Nenhum deles falava que era depressão. Tudo isso que eu falei pra vocês, infecção, anemia, tudo, até que chegou um e falou pra chamar um neurologista. E o neurologista subiu pra poder ver como é que eu tava. Quando ele entrou no quarto, minha mãe conta que eu tava agarrada no bercinho da minha filha. E esse neurologista foi e explicou para minha mãe, que também pegou, é como eu estou falando para vocês, pegam também os familiares de surpresa, que eu estava com uma depressão pós-parto, né? E aquela coisa que eu estava com a criança era medo de perder, medo de se engasgar. Consequentemente, por muito tempo não pude amamentar. Amamentei ela até 2 anos, tive essa oportunidade, mas no iniciozinho não podia, porque eu tive que tomar calmante, por causa das tremedeiras, por causa da agitação. Eu realmente quase vim a falecer, né? Algumas pessoas falam que me visitaram, isso eu não me recordo, porque foi um momento muito difícil para mim, que eu só dormia, porque quando eu acordava eu passava mal, eles colocavam remédio em mim. Aí quando os neurologistas e psicólogos começaram a ser chamados para ir cuidar de mim dentro do hospital, eu fui me recuperando, né? Fora a oração da minha mãe, da minha família, né? Sempre ali, de mãos dadas comigo, porque foi um momento muito difícil para mim. Eu tinha me formado em julho na faculdade, peguei meu diploma em setembro, comecei a trabalhar em setembro, em outubro eu engravidei. Já estava até na escola trabalhando. E dentro da escola eu sofri pressões, né? Porque eles acharam que eu entrei grávida, tive que comprovar que não entrei para eu ter direito ao salário maternidade. Então, assim, imagina isso na cabeça de uma mãe. Olha quantas culpas elas carregam. Entendeu? Não conseguimos dar conta de tudo, não tem como. Não tentem porque não vão conseguir. A roupinha tá de molho? Deixa a roupinha lá. Primeiro mamar pro neném. Amamentou o filho, botou o neném para rotar, que é muito importante isso. Botou o nenenzinho no berço para dormir. Dormiu o neném? Descansa junto com o neném. Quando o neném acorda, que dá mamar, que já quer começar a ficar com os olhinhos abertos, bota no carrinho e vai fazendo suas coisinhas devagar. Aí eu ia, passava uma roupinha, lavava uma roupinha. Eu sempre gostei de cuidar das coisas, porque antes de eu ir para o hospital, para a maternidade, eu lavei tudo que eu ganhei da minha filha. Limpei as coisas dela, tudo com álcool, Tem que fazer isso sim, não pode chegar qualquer pessoa de rua e sair pegando, né? Porque a criança ainda não tomou todas as vacinas. Lavem as mãos. Então, assim, são muitas preocupações que vêm na cabeça das mães. Um fato muito importante que aconteceu comigo, que eu não recomendo, é ir todo mundo de uma vez fazer a visita. Porque a mãe, ela não sabe nem o que fazer naquele momento ainda, é cada um falando uma coisa. E todo mundo, a gente sabe que todo mundo tá querendo ver o bebê. Mas dê pelo menos assim, né? Os familiares mais próximos, geralmente eles vão. Os avós, né? Os tios mais próximos, padrinhos. Mas outras pessoas, esperem pelo menos uma semana, esperem tomar mais alguma vacina, para poder a mãe também se conscientizar
que ela foi mãe. Porque é muita insônia, ou então quer dormir e o neném chora de 1 em 1 hora. Essa minha filha era faminta demais. Ela mamou até 7 anos em mamadeira, porque ela gostava e gosta até hoje de leite. Demais, 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 de vitaminas. Dava 3 mamadeiras de madrugada, mesmo assim ela pegava peito. Então, assim, é muita pressão, né? O outro fato importante, não cheguem no hospital só para visitar a criança. Dê um abraço na mãe também, ela também está precisando de amor, de carinho, de afeto. De como que você tá precisando de alguma coisa, porque vai todo mundo em cima da criança. A única pessoa que fica ali em cima da mãe da criança é a outra mãe. No caso, a avó, que era a minha mãe. Era a única que ia ver como é que eu tava. E às vezes eu tava passando já mal e ninguém via, porque todo mundo tava focado na criança. Então, assim, procurem ver esses episódios. Pessoas que estão jogando, às vezes, filho no lixo, no ralo, na lixeira. Não julguem, não. Isso é medo, é pânico de não saber se vai conseguir criar aquele filho. Entendeu? Ajudem, fiquem do lado. Quando eu tive a minha filha, o médico mesmo falava, minha mãe não saía. Quando ela tinha que sair, a minha irmã ficava. Entendeu? O pai ficava. Alguém tem que ficar do lado. Porque para não ocorrer isso, da mãe querer fazer alguma coisa com a criança, mas graças a Deus essa não foi a minha parte, mas tem gente aí que acontece isso, então fiquem de olho. Deem carinho, amor, apoio pra mãe também, para ela se sentir assim, ó, segura, forte, que aí ela vai dar todo o apoio pro bebê. Ela tendo apoio, ela vai dar apoio pro bebê, ela vai ter forças com o bebê. Então, jogou fora, fez isso, não quer amamentar a criança, é medo da criança se engasgar. São tantos medos que a gente não sabe explicar. Isso são só alguns sintomas. Mas observem, quem tem alguém aí grávida assistindo, quem tem grávida na família, observa, tá bom? Dê amor e carinho para as duas, ou para os dois, né? Para a mãe e para o filho, ou para a mãe e para a filha, principalmente gêmeos, imagina, olha o apoio que tem que ter triplicado, entendeu? Então, assim, é mais ou menos isso uma depressão pós-parto, tá? Mas ela se inicia mesmo com aquele desânimo, ou insônia, ou muito sono, ou não querendo amamentar. Alguma fonte dessa, vocês podem ter certeza que ela já está tendo uma depressão pós-parto. Fiquem de olho sim, mas não julguem não, tá bom? Então, mais um vídeo aí para vocês sobre depressões, que são variadas e que a gente precisa ficar atento para ajudar. Empatia em primeiro lugar, tá bom? E não se esqueçam de fazer o Ho'oponopono quando vocês estiverem muito agitados ou depressivos, tá bom? Luana, abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, sou grata, eu te amo. Leem isso com o nome de vocês, repitam isso para vocês, tá bom? Que vocês vão conseguir colocar energias boas ao redor de vocês. Tenham uma boa tarde, tá bom? Fiquem com Deus.